Começando agora mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Você que acompanha as nossas emissoras, a TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri, é motivo de alegria lhe manter sempre muito bem informado. Lembrando que a partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, estou aí tomando um cafezinho de forma muito especial, mas lhe mantendo sempre muito bem informado com os nossos convidados. E hoje não vai ser diferente, porque hoje eu vou conversar com o assessor de investimentos, Gustavo. Obrigado aí por você vir aqui tomar um cafezinho comigo, né? E a gente bater um papo de forma descontraída e, em especial, nos dar uma aula sobre investimentos, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu quem agradeço pelo seu convite e vamos com certeza falar sobre investimentos, sempre é muito edificante uma conversa nesse sentido, então com certeza vai ser uma conversa boa. Investimento, geralmente nós nos reportamos à aplicação, né? Sim. Necessariamente o investimento é só em aplicação? É só aplicação financeira, digamos assim, ou tem outros tipos de investimento? Não necessariamente, tem o investimento imobiliário, o investimento em um negócio mesmo, quando a pessoa faz um investimento no negócio, quando coloca dinheiro em algum negócio para girar aquele dinheiro. Investimento é tudo aquilo que consegue lhe trazer um retorno. Porque Então, você aporta dinheiro para isso. te dar retorno, é investimento, né? Tudo aquilo que consegue lhe trazer retorno de alguma forma é um investimento e deve ser bem olhado. E por que curto e longo prazo? Curto prazo é aquele investimento que é mais para os seus objetivos aqui de 1 a 5 anos que você consegue mapear. Até 5 anos é curto prazo? Tem Mais gente ou que menos, considera né? assim isso, não é uma coisa muito precisa, é mais subjetiva, então a gente consegue mapear isso. Mas curto prazo é entre 1 e 5, médio prazo é entre 5 e 10 e longo prazo é acima de 10 anos. Então a gente gosta de trabalhar principalmente nessas separações. E aí o curto prazo serve muito mais para esses objetivos do dia a dia, que a pessoa vai tendo, uma viagem, uma troca de um carro, uma coisa, e a longo prazo é mais aposentadoria, alguma coisa, por exemplo, nesse sentido. Então você precisa analisar bem. E outra coisa, independente de longo ou de curto prazo, eu tenho que ter cautela no momento do investimento, né? Sim, com certeza. Porque eu posso, se eu aplicar, daqui a pouquinho a gente detalha mais sobre curto e longo prazo, mas digamos, se eu aplicar num longo prazo, já que você falou aí que é acima de 10 anos em média, é o que se pratica, né? Mas se eu precisar, Sim. houve algo atípico aí, eu precisei usar esse investimento. Certo. Paga um preço caro por isso ou não? A depender do investimento, você tem ali um deságio que chama, que é quando você perde uma parte por conta desse resgate antecipado. Mas gosto de trabalhar sempre com estruturação de um portfólio. Então a pessoa vai estar protegida para surgir um imprevisto, surgir alguma necessidade, a gente vai conseguir abarcar aquela necessidade porque vai ter uma liquidez ali. Então os investimentos seguem essa linha de uma estruturação para poder investir nesse longo prazo. Esses investimentos de curto ou longo prazo têm, assim, digamos assim, uma garantia, porque uma das coisas que preocupa as pessoas, aos investidores, é exatamente isso. Eu vou colocar meu dinheiro numa determinada instituição financeira. Será que é garantida? Será que eu posso? Será que eu tenho essa segurança? Isso eu acho que é um momento de reflexão do investidor, né? Sim. Ele tem que ter isso, inclusive. Isso é uma coisa que realmente muita pessoa, hoje em dia, por não ser uma coisa tão difundida ainda, o Brasil aí tem um mercado de investimentos, principalmente o mercado financeiro, que não é tão grande comparado aos outros mercados mundiais. Então, isso traz um pé atrás, por assim dizer, das pessoas Natural, ter né? essa garantia. Isso, natural. Mas, a depender do título, do tipo de investimento que você tem certas garantias. Então, depende mesmo dessa estruturação que você consegue trazer.
É porque uma das coisas que eu tenho observado é o seguinte, que eu me lembro num passado recente que tinha algumas instituições financeiras que quebravam, faliam, Sim, enfim, e tal, mas ultimamente, nos últimos anos, vem uma coisa mais sustentável, mais segura, né? E isso aí traz sim. mais garantia, né, para o investidor. Em falando de instituição financeira, tem títulos que você tem até o fundo garantidor de crédito, que ele garante que você vai ter seu dinheiro de volta se a instituição quebrar, até R$ 250.000 por CPF. E aí, se a Isso é o instituição quebrar, contrato à parte ou está já inserido está no inserido negócio? nos títulos de renda fixa de bancos, por exemplo. Então, tem toda uma análise de títulos que tem essa garantia desse fundo garantidor de crédito, FGC. Uma das coisas que eu sou contador e eu faço muito imposto de renda, uma das coisas que eu vejo demais é aqueles apelidos, rapaz, aqueles nominhos, aquela nomenclatura. É nome demais, rapaz. Cada FIF, FAF, FEF, FOF, LCD, CD, CDO, CLO, C, não sei. É tanta sigla que cada um daquele tem uma formatação de aplicação diferente, assim? É um Sim, tipo de sim, aplicação? sim. Cada um tem o seu, a sigla já é um nome que diz, e aí cada um tem suas especificações. Então, por exemplo, um CDB é um certificado de depósito bancário. Ele já basicamente é isso. E aí tem um FIF, como você falou, que é Fundo de Investimento em Renda Fixa. Então cada siglazinha refere-se a um investimento. Às vezes um fundo de investimento, ele tem inúmeras siglas, que ele trata muito da classe, do tipo de investimento que aquele fundo faz. Então, tem muito isso. E esse investimento é um investimento que eu digo assim, ele se ramifica no meio do caminho. Mas eu preciso conhecer, né? Porque eu não sei onde é que eu estou botando meu dinheiro, digamos assim. Sim, você tem que conhecer, tem que ter uma certa transparência onde você está colocando seu dinheiro. Você tem que confiar realmente, tem que ter uma confiança e Certo? Mas saber onde você está sabe onde colocando. é que eu estou colocando, né? Isso. De Ou então, repente se ele não você não volta. sabe, você um acompanhamento que aí consegue lhe ajudar nessa parte. Independente da instituição ou do tipo de investimento, as instituições, de um modo geral, deveriam ter, ou tem, não sei, uma pessoa para orientar as Sim, pessoas no sim, quesito investimento, sim, porque tem que ser uma aula de educação sim. financeira, né? Esse é o papel principal do assessor de investimentos, de um consultor, alguma coisa nesse sentido, que a instituição é como se fosse uma ramificação da instituição para o cliente mesmo, para encontrar o cliente e ajudar ele a investir em certas Fazer da coisas, melhor fazer forma, isso, a investir da melhor forma, né? isso. E aí faz toda a sugestão, a estruturação de um portfólio com a diversificação, controlado o risco de acordo com o perfil do investidor. Tem todo aquele estudo da pessoa mesmo, faz um diagnóstico, entende o momento de vida, os objetivos, tudo que a pessoa tem na vida financeira, como se fosse um médico dos investimentos. Eu gosto de usar essa analogia. E aí, com isso tudo em mãos, consegue montar um portfólio que vai melhor ajudar aquela pessoa. Legal, e são pontos que merecem ser destacados, até porque eu diria que nós temos boa parte da população que desconhece, né? Como eu lhe disse, o volume de siglas que existem hoje, eu como contador, como advogado, eu gosto de contabilidade, eu milito com isso, mas eu me incomodo com a quantidade, mas isso é Sim, natural, mas eu me incomodo. Eu digo, meu Deus, será que essas pessoas sabem o que é que estão fazendo quando tomam uma iniciativa dessa natureza aqui? sim, Aconteceu agora nesse período de imposto de renda algo até interessante, onde, não sei se você vai captar a minha mensagem, mas eu vou até comentar porque eu acho que é interessante e quem está nos assistindo e se interessar pelo sim, assunto, com certeza vai refletir. Veja só, eu tenho um capital de R$ 100.000 na poupança, onde esse dinheiro já está pago o meu imposto, é um dinheiro legal, um dinheiro que está declarado. Bem. sim, Quando eu tiro esse dinheiro aqui da minha poupança ou de uma outra aplicação de curto prazo, eu trago aqui para uma aplicação que eu imagino que seja de longo prazo, que é o PGBL. certo. É de longo prazo, né? A depender do A título, depender, sim, né? isso. Mas vamos dizer para PGBL. Quando eu trago essa aplicação e jogo aqui de um dinheiro que era meu, 100 mil, eu peguei 100 mil aqui, ele estava pago o imposto, eu Sim, apliquei aqui. Quando eu vou resgatar, eu pago o imposto aqui. sim. Por quê? Tu tá entendendo? Sim, isso é uma dúvida que realmente muita gente tem e a depender do título, tem tipos de Investimento, tributação diferente. tributação Isso, diferente. tributação. E aí,
Por exemplo, uma previdência. No momento que você contrata ela, você opta pelo tipo de tributação que você vai ter. Então, pode ser ou progressiva ou regressiva. E aí, por exemplo, uma regressiva, quanto mais tempo você deixar aplicado, quando você for resgatar, menor o imposto você vai pagar. No CDB acontece mais ou menos da mesma forma. Num título de renda fixa, acontece geralmente da mesma forma, que é, quanto mais tempo você deixar, menor a alíquota você paga. E aí, no momento também do resgate da poupança, ela é isenta, só que você vai querendo ou não, você vai ter uma rentabilidade menor por isso. Então, na poupança, você tem com certeza uma rentabilidade Mas um eu pouco fiz menor. os cálculos, não dá certo não, viu? Se depender do contador leite, gente, não aplique em PGBL. Assim, até que me convençam, sabe? Eu vou estudar sobre isso, porque isso ocorreu essa semana, eu vou estudar sobre isso, foi um ponto relevante, porque a tributação de 15% aqui em cima, e quando eu jogo na minha declaração, eu ainda vou pagar a diferença para 27,5%, se eu tiver uma outra fonte de renda. Ora, meu amigo, meus 100 mil que eu tinha aqui, apliquei aqui, cai para 70. Uma coisa que está sendo mais difundida agora, nesse momento de mercado, que está crescendo o mercado brasileiro, mercado financeiro principalmente, é essa PGBL como fins de eficiência tributária. Então, por exemplo, você contador que sabe melhor falar disso, quando a pessoa faz uma declaração completa, ela consegue usar até 12% da renda tributável para fins de PGBL. Sim. E aí, muita gente tem usado essa estratégia para reduzir os impostos que paga, até mesmo restituir, dependendo da pessoa. Sim. Então, é uma excelente opção, mas eu já fiz esse cálculo. Mesmo assim, porque ele é até 12%. sim. E quando a instituição desconta, ela desconta no mínimo 15%. E quando ela desconta 15%, se eu tiver mais R$1.000 aqui a mais, quando eu junto as duas, ela aplica 27%, dependendo do valor. Isso. É porque é muito assim a estratégia, você vai saber melhor. Mas, por exemplo, em vez de você pagar sobre a renda 27,5% agora, você deixa para pagar 15% no final do ano PGBL, no momento do resgate dela. Pronto, você paga 15%, não é sobre a renda, é sobre o capital. Isso, quando você pega o capital e joga aqui com outra renda de um salário mínimo que você tem a mais, que você une as duas, aí o sistema aplica 27%. Aí você abate os 15% e você vai pagar a diferença. Bom, sabe que são pontos de interrogação que eu acho que você, até como assessoria financeira, deve começar a pensar isso, porque eu acho que eu sempre indiquei, aplica no PGBL, que é melhor para você e tal. Depois que isso me chamou a atenção fazendo uma declaração esse ano, quem me perguntar, vou dizer, pelo amor de Deus, deixa na poupança, que é a menor taxa de juros que existe hoje, mas de juros não, menor taxa de juros, porque geralmente quando a gente fala em taxa de juros, sou eu pedindo emprestado. Né? É a rentabilidade com o menor indicador de juros e correção hoje no Brasil é a poupança. Sim. Né? Mas quando eu era menino já tinha poupança, ainda hoje tem poupança, então ainda é melhor a poupança, vamos ver, né? A poupança você está basicamente emprestando dinheiro para o banco para financiar aquelas construções, é mais voltada para esse ramo de imobiliário. E assim, a rentabilidade dela não assegura ele só talvez, dependendo da situação, ele se valoriza apenas, se valoriza assim, ele se corrige. Sim. Não me dá nenhuma rentabilidade adicional, né? Sim. A depender do momento de mercado, ela perde muito para a inflação. Então, isso é uma coisa que é bom de se olhar, é bom de se observar como é que está realmente. Porque a depender tanto da taxa de juros que influencia diretamente na rentabilidade de uma poupança, é importante também ver o momento de inflação do mercado. Tem que acompanhar rigorosamente, né? Até porque tem outros tipos de aplicação que muitas vezes vai superar isso aí de forma significativa, né? Exatamente. Ou seja, o investimento, seja ele de curto ou de longo prazo, é um ato contínuo. Eu tenho que analisar continuamente, né? Exatamente nessa linha aí, que no meu atendimento aos meus clientes, eu gosto de fazer aquelas reuniões mensais. Então, mensalmente, a gente pega ali a carteira como um todo, dá uma olhada, vê se está tudo em linha com o que a gente esperava e analisa se tem alguma coisa melhor no momento de mercado. E aí, investimento realmente é essa bola de neve a longo prazo, porque, por exemplo, uma curva de juros, você vê que o que é exponencial é o tempo. Então, com o tempo sendo exponencial, quanto mais tempo você deixar, mais juros vai lhe render, mais rentabilidade você vai ter. E aí, o longo prazo é sempre a melhor solução mesmo.
É muito delicado, é só a questão da necessidade, né? Ou seja, faça vários investimentos aqui e ali, porque, por exemplo, uma doença, você não espera, Sim, né? sim. Um fato que ocorreu com o seu veículo, na sua casa, até mesmo uma doença, como é o Sim, mais comum, aí não tem longo prazo nem curto prazo que me impeça, eu vou para cima. É natural, né? sim. Gustavo, vamos beber água? São Vamos Geraldo, sim. por favor. Cafezinho, Vou por aceitar. favor. Quer conhecer um pouco mais sobre investimentos de curto e longo prazo? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. É só o tempo do cafezinho. A gente volta já. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Eu, você, meu convidado, tema importante, né? Investimentos de curto e de longo prazo. É o nosso bate-papo hoje aqui do Café com Leite, acompanhado, é claro, de um cafezinho com leite maravilhoso. E hoje o meu convidado, ele é assessor de investimentos. Eu converso com Gustavo Moraes, falando sobre este tema, longo, curto e longo prazo, como você deve investir o seu dinheiro. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou saber aqui do Gustavo se eu tenho pouco dinheiro, posso investir? Eu tenho muito dinheiro, eu posso investir? Eu compartilho isso em médio e curto prazo, o dinheiro que eu tenho? Tudo isso são pontos de reflexão. Isso, essa resposta é para você. Agora, antes eu vou pedir permissão aqui ao meu convidado para eu mostrar algo muito especial para mim, gente. Sou apaixonado. 8ª edição do Café com Leite em Revista. Olha a capa dessa revista aqui, como ficou linda, viu? Essa foto é nossa, veio da nossa equipe. Essa foto não é copiada, ela é foto exclusiva desse bondinho aqui. Inclusive, me ligaram do Rio de Janeiro, dizendo que, olha, você está com conversa, porque o nosso programa no domingo é nacional. Me ligaram do Rio de Janeiro questionando, você está dizendo que esse bondinho aí é melhor do que o do Rio de Janeiro? Eu conheço os dois, e esse aqui é melhor. Talvez tenham feito uma reforma lá, não sei, né? Gente, mas o importante não é apenas o bonde e o Padre Cícero aqui atrás, que é a nossa referência, né? O importante também é o conteúdo. E aqui nós temos matérias de empreendedorismo, de economia, de direito, de saúde, educação e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ela é grátis, é sua. Venha buscar. Reside fora. Está nos vendo aí através das redes sociais, ou do YouTube, Facebook. Manda uma mensagem aí para a nossa produção, gente. A gente envia para você gratuitamente, para qualquer lugar do Brasil. A sua está com a nossa produção. Essa daqui a pouquinho eu vou entregar aqui ao Gustavo, tá certo? Mas pode mandar uma mensagem que com certeza você vai receber. E então, Gustavo, agora me chamou a atenção essa questão. Eu tenho pouco dinheiro, não quero investir, não devo. Dinheiro parado é prejuízo? É prejuízo, sim. Dinheiro parado, você está perdendo o poder de compra, porque a inflação vai corroendo com o passar do tempo. Você consegue até ver, por exemplo, falando de revistas antigas que tinha de supermercado, por exemplo, você viu uma Coca sendo comprada a R$2, R$3, e hoje em dia você vê uma Coca pelo menos R$12, então é uma coisa que realmente, ao passar do tempo, você vê essa corrosão do real. E o interessante é isso, ou seja, é o poder de compra, de Isso. recuperação do seu negócio, né? Sim. Porque se você tem, por exemplo, R$1.000, daqui a um mês, R$1.000 não vai ser R$1.000. Não é a mesma né? coisa. Eu não vou conseguir Exatamente. comprar as mesmas coisas, é só fazer um comparativo. Você não compra as mesmas coisas com R$1.000 que você tinha um mês atrás, né? Isso. Interessante. Agora, essa questão do valor do investimento, eu posso ter pouco, porque o que é pouco e o que é muito muito relativo, né? Isso. O que é pouco? R$1.000 pode ser pouco, pode ser muito para alguém, 10 mil pode ser pouco para mim e muito para alguém, 100 mil é pouco para mim e muito para alguém, ou vice-versa, né? Natural. Então, eu tendo o meu capitalzinho ali, posso investir, devo investir sempre? Deve sempre investir, sempre é a melhor solução, porque dinheiro parado realmente você está perdendo. E falando de valores,
Hoje não é mais uma desculpa o não ter dinheiro para investir. Você consegue investir ali, por exemplo, em título público, em alguma coisa. Isso sem recomendação, obviamente. Você tem que ver o perfil do cliente, tem que ver toda a estruturação do portfólio. Mas você consegue investir ali por volta de 7, 10 reais, 30 reais. Então, realmente hoje está muito democratizado essa parte dos investimentos, principalmente no mercado financeiro. Para dar oportunidade para Isso, todas as pessoas, né? isso. Não tem... É legal isso porque não há uma distinção, não há uma separação, digamos, um desmerecimento de quem tem menos, né? Sim. Eu gosto de dizer que todo mundo teve um começo. Então, todo mundo começou pelo menos aportando pouco e recebendo pouco dos rendimentos. Só que fazendo o longo prazo, os juros compostos, a bola de neve que é conhecida no mercado financeiro, que quanto mais tempo você deixar, mais vai render. Às vezes você vai ver o seu dinheiro render mais pelos juros do que você mesmo está colocando lá. Então, com o longo prazo, realmente isso se faz muito necessário. Longo prazo e curto prazo. E risco? Você falou aí no perfil e eu me lembrei aqui do risco. Qual é o risco? Eu tenho que temer o risco? Você tem que ter controle, gestão desse risco. Então, você tem que ter a diversificação para ter esse controle de risco. E aí, por exemplo, vamos supor um tesouro. Novamente eu digo, não recomendação. Mas um tesouro direto que você está emprestando dinheiro para o governo. Então, é o risco do governo. E aí, um título público de renda fixa de um banco. Um título de um banco. Um CDB, como você disse. Você está emprestando dinheiro para o banco. Então, tem o risco daquele banco. Então, todo investimento tem uma parcela, mesmo que mínima, de risco. Às vezes, risco soberano, que é o risco do Brasil. Às vezes, risco de um setor. Então, você tem que fazer essa gestão de risco mesmo. E acompanhar rigorosamente, porque eu posso investir aqui amanhã e retirar e investir aqui, né? Sim, sim. Você tem que fazer esse acompanhamento justamente para você ver se você está com as melhores oportunidades que tem no mercado. Então, você fazendo essa gestão ativa, você consegue rentabilidade muito maior. Tem até um estudo que teve, que eu gosto bastante de utilizar, que 80% dos seus resultados com os investimentos vem da sua alocação de ativos e não do momento de mercado. Então, você ter a alocação definida, as porcentagens definidas em o que você vai alocar, vale muito mais a pena do que você ficar tentando acertar o momento de mercado, dizendo, não é um momento bom de entrar agora no mercado. Todo momento você consegue entrar e em todo momento você vai aproveitar isso. Todo momento dá para entrar e todo momento dá para sair, que não era tão comum assim, né? Sim. No passado recente. Ou seja, eu posso fazer essas trocas aí de atos contínuos, dependendo também do compromisso, né? Porque se eu me comprometi em deixar esse dinheiro com 30, 60, 90 dias, ou 120, enfim, um ano. Isso. O seu saque antecipado vai me causar, como você disse no bloco anterior, um custo maior, né? Por exemplo, o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com 3 palavras para qualquer cliente que eu tenho. Então, eu gosto da estruturação, da diversificação e da exposição. Então, a pessoa tem que ter um portfólio estruturado, uma carteira estruturada com as porcentagens bem definidas e seguir aquilo a longo prazo. E aí, dentro dessa estruturação, sempre separo uma reserva de emergência, que é justamente essa, que você consegue sair sem você perder dinheiro. Você consegue sair tranquilamente, ele tem liquidez diária, e aí entre 6 e 12 meses, o custo de vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem um custo de vida ali de 10 mil, separa 60 mil pelo menos, para você conseguir se manter em caso de um imprevisto, numa necessidade. E aí vem a diversificação, por conta disso também, você vai ter uma parte em liquidez, uma parte um pouco mais de longo prazo, é como se fosse uma proteção essa liquidez. E a exposição a risco também, essa liquidez ela não vai render tanto, essa reserva de emergência não vai render tanto, mas você vai conseguir sacar ela a qualquer momento. E diversificar, por exemplo, o credor que eu digo assim, a instituição investidora. Sim. É importante, por exemplo, de repente eu aplico no banco A, na instituição A, ou B ou C, divido isso é importante, porque de repente uma está em situação financeira, porque eu desconheço, porque não é possível ser publicado isso facilmente, né? Sim, isso não é muito necessário, para dizer assim a verdade, porque, por exemplo, quando você compra na XP, em uma corretora, você vai ter... O seu dinheiro não está na corretora, é como se fosse um supermercado. Então, você vai lá no supermercado e compra as coisas que ela tem.
Só que o seu dinheiro não está no supermercado diretamente. Você vai ter o seu dinheiro nas suas aplicações, em tudo. E o que vai estar em risco é só o saldo que está em conta na corretora. O saldo que está investido, o que você tem de investimento, todos os seus títulos, tudo está juntamente da B3, que é a Bolsa do Brasil, e você consegue reaver em caso da corretora quebrar. Você consegue mudar de corretora. Mas aí tem a corretora, eu consigo mudar. Mas vamos lá. E a questão, já que você falou aí nas bolsas, Sim. investimentos em ações ou fundo imobiliário é de risco? Tem uma parcela maior de risco por conta da variação. Você tem que fazer um estudo bem detalhado das ações, dos fundos imobiliários, se você quiser E ter. é que está acontecendo, Isso. né? Porque ele é muito volátil, né? Ele Isso. pode me causar um dano. Isso. A ação hoje absurda, de repente... Exatamente. Tem que ter um cuidado maior, você tem que estudar mais, obviamente. Você tem que fazer mais essa gestão ativa que eu falei, de acompanhar mais o mercado. Particularmente, eu gosto na minha pessoa física, todo mês eu dou uma olhada muito adentro das empresas que eu tenho no meu portfólio. E aí, Como é que tá? Isso. E aí, fazendo esse acompanhamento, o fundamento geralmente não muda muito de uma empresa. Se ela tem uns fundamentos bons, então geralmente não muda muito, demora um pouco mais de tempo para mudar. Então, fazer esse acompanhamento é realmente muito importante. Delicado isso, né? Porque de qualquer maneira é seu dinheiro e você não sabe. Uma grande empresa dessa, ela não publica fácil a sua situação financeira. E quando publica, não sei se aqueles números procedem, porque de repente eu já vi tantas que tinham números espetaculares e de repente no outro mês... É um esforço muito grande por parte dos órgãos fiscalizadores ter essa fiscalização mais próxima, principalmente das empresas listadas, que elas têm uma visibilidade maior, tem o olhar de todo mundo vai para as empresas listadas em bolsa. Então, elas têm um dever com a sociedade maior de ter aquela transparência, ter toda uma governança melhor. Então, quando eu vou fazer o meu investimento, eu tenho vários aspectos. Eu tenho a questão do risco, eu tenho a questão das taxas de juros, Sim. as rentabilidades, e eu tenho a questão do agente financeiro. Sim. Quais são os fatores que eu devo analisar para eu fazer o meu investimento? Em que sentido especificamente? Não deixa de ser esses pontos que eu citei, Sim. indicadores delicados. Sim. Tipo, qual é a instituição financeira? 2, curto ou longo prazo? 3, qual é a segurança que eu vou ter disso? Sabe, tem uma série de fatores. Para eu aplicar meu dinheiro, eu preciso estar seguro. Sim. Que eu tenho meu dinheiro, mesmo tendo... Quando eu deixo de ganhar, eu já estou perdendo. Né? Exato. Então, quando eu deixo de ganhar, mas ele está aqui comigo e ele está seguro, e eu jogo aqui, eu corro um risco de perder, porque, por exemplo, eu particularmente, eu acho, eu não digo que não invisto em ações, não digo, mas que é um investimento de alto risco. Sim. A ação hoje ela é 100, amanhã ela é 80, e depois ela é 50, depois ela é 150. É natural isso aí, aconteceu um tsunami no Japão. A bolsa de valores vai lá para baixo, enfim. Tem uma série de fatores externos que implicam. Então, assim, essa pergunta ela é voltada mais para a provocação do que o cliente ou o investidor, que medida, que cautela, o que é que ele deve analisar. Se essa instituição, eu vou aplicar ali porque meu amigo aplica. Eu vou aplicar, tirar dali, botar ali por razão A, B ou C, porque disseram que era melhor a taxa de juros. Sim. E outro detalhe importante também, taxas de juros. Hoje no mercado, por exemplo, eu não sei mercado como é que está a aplicação, mas digamos que existe uma inflação média de 2%, ou sei lá, 1% ao mês, eu não sei. Sim. 12% ao ano, digamos assim, hipoteticamente, a inflação. Não está dando isso não. 6%. Isso. Tá? 6% ao ano. Mas aí alguém uma determinada instituição prometeu me pagar 2, 3 por mês. É uma coisa delicada, né? Sim. É de suma importância ter cuidado com essas promessas de rentabilidade muito grande que diz, você bota seu dinheiro aqui e em 2 meses ele dobra.
Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso geralmente promessas assim vêm ligadas com fraudes, com golpes, coisas não nesse existe, sentido. não tem segredo. No mercado não permite, né? Isso. E em tratando do longo prazo, você falou, não sei se eu invisto a longo prazo, a curto prazo, mas o que é a visão que deve ser feita? Você investe no longo prazo e o curto prazo vai chegando e você vai usando daqueles investimentos que estão a longo prazo. Então, e vai trabalhar e ganhar um novo. Isso. Para se manter, né? Porque o que você tem que ver, basicamente, a última coisa que você vai ver é produtos. Então, você tem que ver, realmente fazer uma linha de pensar, uma linha de investir, uma estruturação. Então, você tem que ver ali o que é que você vai seguir. Dependendo do momento do mercado, isso pode mudar, mas sempre é bom manter uma linha ali muito, muito conexa com o que você tem, com o que você tem na sua vida financeira, seu momento, seus objetivos, com tudo seu. E, inclusive, tem o case do Warren Buffett, por exemplo. Ou então do Luiz Barsi, do Brasil, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele, segundo ele não investe em nada além de ações. E ele sempre manteve isso muito rigidamente. E surgindo aí, por exemplo, criptomoedas, que recentemente teve um boom aí, que não esperava, ninguém esperava isso. E ele simplesmente diz, não vale a pena, não faz sentido para mim. Então ele mantém muito rigidamente a estrutura dele, o portfólio dele do jeito que sempre foi. Porque para ele faz sentido. Então, conhece, né? Isso. Tem que ter um cuidado com relação a essas promessas, tem que ter um cuidado com relação a essa estruturação e com relação a essa diversificação também. Reflexão. Dinheiro parado é prejuízo, dinheiro mal investido é prejuízo, mas um dinheiro bem investido é um bom negócio. Ele é assessor de investimento, eu converso com Gustavo Moraes aqui no programa Café com Leite. Ô Gustavo, vamos beber mais água? Vamos sim. Por favor. Você aceita mais um cafezinho? Vou por favor. aceitar, muito obrigado. Quer conhecer um pouco mais sobre investimentos de curto e de longo prazo? Tem dinheiro? Aguarde. No próximo bloco nós teremos mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Muito bom chegar até você e dizer que, olha gente, nós chegamos à edição número 1650, já excedemos, né? Já passamos, estamos andando aí para a edição número 1700 do programa Café com Leite. São 13 anos no ar, com muito carinho, com muito respeito, levando sempre muitas informações para você. Estamos caminhando para 1700 edições, né? Eu quero dizer para você que o nosso programa foi assistido em mais de 174 países. Informação do YouTube, mais de 174 pessoas, ou melhor, países já assistiram ao programa Café com Leite. Mas graças a você que nos acompanha diariamente, né, que faz com que nós possamos estar no ar, levando sempre uma boa informação. Portanto, fique ligado, divulgue nas suas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, nos siga no Instagram, né? E comenta nosso programa, manda uma foto sua assistindo o Café com Leite. Nós teremos orgulho aqui de divulgar com muito carinho, tá bom? É o programa Café com Leite, mantendo você sempre muito bem informado. E hoje falando aqui sobre investimentos de curto e longo prazo com o assessor financeiro de investimentos, Gustavo Moraes. Vem a Expocrato, julho 2025, mais uma edição da Expocrato. Toda a equipe de produção vai estar lá na Farmácia Gentil, nos nossos estúdios lá escondidinho para ficar melhor a gravação, gravando todos os dias e mantendo você bem informado. São programas inéditos, coisa muito interessante para você. Nos acompanhe e aguarde, temos novidades na Expocrato 2025. Meu amigo Gustavo, rapaz, falamos lá no primeiro bloco, se investimento era só dinheiro em instituição financeira, né? Sim.
e você ramificou que aquilo que eu invisto, que eu espero que eu tenha retorno, é um investimento e tal. E na ocasião falamos do investimento em imobilizado, que é comprar imóvel e tal. E eu te perguntei entre os itens lá, imobilizar é um quesito imóvel. Eu imagino que comprar um imóvel é um investimento de longo prazo, né? Sim, sim. De demora de retorno, digamos assim. De retorno do capital, retorno do Sim. capital. Mas tem um detalhe. Quando eu devo investir na instituição financeira, ou em imóveis, ou em terras, enfim. Porque o mercado hoje, como é que anda o mercado? O mercado está instável, está estável, como é que está? Atualmente o mercado ele anda bem em linha de alta, principalmente o mercado de ações, está subindo aí, batendo máximas históricas semana passada. O Ibovespa, que é o índice das ações do Brasil, mais conhecido mundo afora e mais conhecido aqui também, e mais utilizado como parâmetro Sim. para metrificar, para saber como é que está o mercado. Então, o mercado está muito aquecido, está um momento bom para investir. E acerca do mercado imobiliário, eu gosto de também aconselhar as pessoas que estão no meu ao redor e meus clientes também, de ter sempre uma diversificação. Então, às vezes, as pessoas pensam muito em terras e aí jogam todo o dinheiro que tem para a terra, compra terreno e às vezes nem faz uma gestão ali próxima do terreno, às vezes constrói uma casa, por exemplo, e deixa ao ver, então não faz aquele acompanhamento de construção, às vezes demora muito tempo, às vezes gasta mais do que era o necessário, e aí a diversificação para o mercado financeiro se faz necessário nesse ramo. Essas taxas de juros, a inflação o governo tenta controlar, né? Sim. Porque a inflação é a correção do meu dinheiro. Isso. Né? Se eu tenho 100 mil hoje, mais a inflação, a correção monetária, em 30, 60, 90 dias, se eu tiver 103, ele está, digamos assim, é o valor dele. Sim. O que me dá rentabilidade é a taxa de juros. Né? Isso. Tem títulos que são atrelados à inflação, que são chamados IPCA+, e aí ele dá uma rentabilidade acima da inflação. E aí a taxa de juros é a que é mais clássica, principalmente na renda fixa, que é basicamente quem diz a taxa de juros é o Copom, e ele define a cada 45 dias os próximos rumos da taxa de juros meta. Mas quem define mesmo a curva de juros do mercado é o próprio mercado. Então, o mercado nas negociações do dia a dia, no passar do tempo, ele vai vendo para onde a taxa de juros está convergindo e vai precificando aquilo. Então, por exemplo, hoje em dia, o preço do mercado, a curva de juros futura, está muito menor do que a taxa de juros atual. Que a gente encontra aí a taxa de juros meta, que é a definida pelo Banco Central e pelo Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Em se tratando de investimento, é um mau negócio se a taxa de juros está tendente a cair, né? Isso. Mas em termos de economia nacional ou talvez mundial, a queda da taxa de juros é importante para girar o mercado. Né? A taxa de juros ela sobe como uma forma de conter o consumo, porque quanto maior o consumo, maior a inflação. Sim. E aí, contendo o consumo, contém a inflação. A inflação estava subindo bastante nos últimos tempos, e aí, para conter essa alta dessa inflação, o Banco Central acompanhou a taxa de juros, e aí subiu ela também. É interessante, né, rapaz? Isso tudo tem a ver, né? Sim. Tem a ver, tudo é muito correlacionado. Correlacionado, né? E o governo tem essa função. Sim. Né? Assim como abrir ou fechar as portas do mercado externo e entra e sai de divisas, né? Como fizeram agora com o aumento do IOF que teve recentemente, o decreto que fez o aumento do IOF para investimento e para conta corrente também teve um aumento. E aí isso barra um pouco a ida de capital estrangeiro para fora, capital nacional para o estrangeiro. Que era o objetivo, né? Isso. E também para ter uma taxação um pouco maior, que as pessoas também não vão deixar de mandar dólar de comprar investimento exterior por motivo só de IOF. Então vai ter uma arrecadação maior para o governo. E tudo isso é onde a gente conversou durante o programa, que esses cuidados eles precisam ser observados continuamente, né? Quer dizer, uma palavra, né, uma entrevista do ministro da Economia ou uma palavra do presidente, ou uma entrevista do presidente, isso pode abalar todo o sistema financeiro, né?
Muda completamente mesmo. Completamente, só com uma entrevista. Não precisa, só precisa ele dizer que estava pensando que talvez fosse fazer aquilo. Às Pronto. vezes uma fala mesmo, um Não fala. pensamento que ele diz, tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já muda Já completamente muda o mercado. completamente. Porque reflete praticamente que na hora, assim, as pessoas já... Você já vê, inclusive nas cotações, tem um vídeo bacana que é referente aos Estados Unidos, que teve uma... Geralmente também lá tem as reuniões de juros, e aí define também a taxa de juros, que é o Fed que define. E aí o presidente do Fed, ele... Durante a reunião dele, você acompanhando o mercado, uma frase às vezes ele falava que o mercado ficava um pouco pessimista, você vê o gráfico caindo na hora, você vê o gráfico subindo. E aí, quem a ganha com essas altas e baixas do mercado no dia a dia são as pessoas que especulam o Que mercado. estão atentas. Isso. Né? Porque o pequeno investidor que não tem tempo de ficar atento a esses Sim. pequenos detalhes. E eu ainda digo, perdão pela interrupção, eu ainda digo que é mais quem está especulando do que quem está investindo, quem está ganhando nesse curto prazo. Curtíssimo prazo, que é uma fala, cai. Então, quem está fazendo esses movimentos no dia a dia é mais quem está especulando. Investindo mesmo, você compra ali os papéis, faz o seu investimento e deixa para o longo prazo. Então, e aí vai vir no curto prazo, você vai tendo seus objetivos, vai adquirindo uma casa, um carro, algum objetivo que você tem em vida, uma viagem, e o longo prazo sempre vai chegar, querendo ou não, né? E às vezes se comenta a especulação, e a especulação é uma forma de você trabalhar. Tem gente que não aprova, é natural, mas é uma forma de você trabalhar. Sim. Porque não gera emprego, não gera. Sim, eu não tenho culpa. Se você tem um negócio e eu tenho um investimento e estou atento aqui ao meu processo. Se investimento já tem uma parcela de risco, eu digo que especulação tem muito mais. Porque você... É meio que você acertar. Se você dormir, você pode dormir Isso. rico e amanhecer pobre, Porque né? Ou o inverso. é meio que você acertar o movimento do mercado. E isso é muito difícil. É praticamente impossível você Porque quem domina, isso. de certa forma, é o governo, né? Isso. Se o governo quiser, não precisa, como dito ainda há pouco, não precisa ele tomar a iniciativa. Se ele quiser mexer no mercado, só precisa ele fazer uma entrevista. E isso já afeta direto e indiretamente aos especuladores em especial. Sim. Então, não precisa... Ou seja, o governo domina tudo, né? Apesar de ser o livre mercado, que é dito aí que é o livre mercado na renda variável, na renda fixa, mas, querendo ou não, tem uma parcela de manipulação. Tem, sempre tem. Até porque é necessário, porque é um risco Brasil, é o risco... Né? Sim. A interferência internacional também afeta nisso aqui. Então, tem todo um risco e eu sempre digo que o governo é uma grande empresa que arrecada os tributos e gasta com suas despesas naturais. Exatamente. Pronto, ela não tem que ter lucro, ela tem que receber aqui e pagar aqui. Concordo muito desse pensamento também. Pronto, então, é o que nós precisamos entender e nós precisamos dele para gerir isso, para gerir essa máquina, para gerir a empresa que é o país, ou o estado, ou o município. Né? Então, é uma questão de lógica. Eu preciso entender que quem paga a conta, de qualquer forma, sou eu. Eu, você e todos nós. Né? Sim. Então, são pequenos... realmente é aquela de ter cuidado, onde você está colocando seu dinheiro. Você tem que saber o que você está fazendo, ou então ter um acompanhamento profissional. Mas é isso. Rapaz, essa conversa é boa, mas eu preciso aqui chamar a atenção aqui para nosso telespectador e dizer para você, olha, pensando aí em investir, o lugar certo, você precisa procurar um bom profissional para você conversar, para você consultar, bater um papo, sem nenhum compromisso. Afinal de contas, temos que aprender a cada dia com o que nós fazemos, com o pouco que nós ganhamos ou temos, né? Ou muito que seja. É muito relativo. Então, procure um profissional de uma instituição financeira que você tem relação, chegue perto, converse com ele e faça os seus investimentos, seja de curto ou de longo prazo, e tenha cuidado naquilo que você está fazendo, provocando, enfim, investindo, e tenha bons negócios. Gustavo, você fala em instituição financeira, em aplicações de curto e de longo prazo, as diversificações, as ramificações desses investimentos, as alíquotas que são oscilantes, que são atos contínuos que a gente precisa estar acompanhando a cada dia.
é um tema assim que a gente vai longe, dá para ir muito mais além. Mas a produção me manda fazer uma pausazinha aqui para tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? Volta logo, tá certo? E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos de um gostoso cafezinho e uma água mineral São Geraldo. Eu volto em instantes. Que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo e já estou de volta, mas agora para agradecer aqui ao Gustavo, né, por esse momento rico sobre investimentos de curto e de longo prazo. Gustavo, muito obrigado, viu? Foi muito bom essa nossa conversa, aprendi bastante, né? E que isso se dissemine mais, né? Essas informações eu acho que são muito importantes para a sociedade de um modo geral. E eu quero te agradecer e dizer que oportunamente vem aqui para a gente conversar mais um pouco, tomar um cafezinho comigo, viu? Será sempre bem-vindo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez agradeço. E realmente uma conversa muito boa que tem que ser disseminada, principalmente aqui na região que a gente não vê isso muito. E quero agradecer também ao público aí que está assistindo e que busca informação. Porque... E tua rede social? Para te encontrar aí, quem quiser conversar contigo aí, diz, olha, eu quero, alô, Gustavo, eu queria me orientar, preciso aplicar aqui meu dinheiro. Minha rede social é @investimentosgustavo, você vai me encontrar lá, toda a minha qualificação vai estar por lá, e meu contato também está lá, eu estou sempre à disposição, precisando, pode contar comigo que eu vou fazer do melhor para lhe ajudar. Muito bem. Quem quer que Coloca seja. aí nas redes nos caracteres aí a rede social aqui do Gustavo. Gustavo, muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, Geraldinho da Top Massas. Alô, Geraldinho. E toda a sua família que sempre acompanha o programa, Geraldo. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. Pessoal da Montarte Inox, Leuton, Rai Gleice, Gabriel, seu esposo, Washington, pessoal da equipe de profissionais Auricelli, da Montarte Inox, obrigado pela audiência. Dona Lúcia Coelho no Sítio Leite, Edivani e Cirilo lá no Horto, Cícero Robério, professora Zacarias na Lagoa Seca, professor Zacarias, conhece e assiste o programa e diz que vem aqui contar história e não liga para mim. Alô, professor Zacarias. Lúcia das Joias, Cátia Oliveira lá na Vila Planalto, em Juazeiro, Aparecida Rodrigues em Caririaçu, Maria Iraci, Muriti, no Crato, Luísa Sobreira, Malvinas, em Barbalha, em especial a você que me acompanha diariamente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando que de segunda a sexta-feira você nos encontra aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri e também nas redes sociais e assiste esta e todas as nossas edições no site tvcafécomleite.com.br. Aos domingos, na Rede Meio de Comunicação, você assiste às 23 horas o programa Café com Leite, aqui no Cariri, na TV Café com Leite, canal 16.1. Beijo a todos, pessoal. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.